Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o professor de Anatomia Humana Maximiliano e você está aí no nosso primeiro grande dia de conhecimento. Serão 3 dias que nós iremos entregar todas as ferramentas para que você possa aí alavancar ainda mais nos seus estudos e principalmente no seu nível educacional. Nessa primeira aula, nesse primeiro módulo, você terá aí acesso a todo o material relacionado a resoluções de questões na prática. Então eu estarei ali debatendo com você, estarei ali mostrando para você algumas pegadinhas que a banca tenta te derrubar. Exatamente, derrubando a banca, o nome do evento, né? Então nós estaremos aí mostrando algumas pegadinhas, alguns pontos do qual você precisará se atentar no dia da prova. Então nesse módulo você receberá resoluções de questões na prática, mais uma aula de planos e eixos, que é a parte introdutória da anatomia humana, beleza? No segundo dia você receberá aí todo o material relacionado a noções de direito e no terceiro dia nós teremos aí um grande dia, né, que é ao vivo, que nós iremos fazer blindando a sua mente para a prova de técnico e auxiliar de necropsia. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você acaba de assumir um compromisso com o seu futuro e nós estamos aqui exatamente para te passar todas as ferramentas para acelerar ainda mais o seu processo educacional e principalmente para a prova de técnico e auxiliar de necropsia, beleza? Então bora para o nosso primeiro módulo. Um abraço! Nós iremos hoje estar fazendo algumas correções de questões de anatomia humana e eu vou mostrar para vocês algumas particularidades entre as bancas. Então, para você que está aí agora me assistindo, tá, meu Deus, como que eu vou fazer essa prova de anatomia? Eu nunca fiz uma prova de anatomia, eu tenho muita dificuldade em compreender algumas questões. Fique tranquilo, eu vou mostrar para vocês aqui uma série de questões, nós vamos resolver essas questões e eu vou comentar todas elas. Eu trouxe tanto a questão como uma pequena aula de anatomia para corresponder aí ainda mais à sua demanda, à sua dificuldade. Então não fique preocupado, porque de fato eu estou aqui para te ajudar, para facilitar o seu caminho, para acelerar ainda mais a sua memorização relacionada à anatomia humana. A prova está chegando e você precisa estar muito bem preparado. A prova está aí, ó, janeiro e fevereiro, serão 2 meses, tanto para técnico quanto para nível auxiliar, de janeiro e fevereiro, e você tem que estar muito bem preparado para poder fazer uma excelente prova. Lembrando que o concurso público exige pelo menos 50% de acerto entre as disciplinas, então tanto anatomia, português, matemática, direito, você tem que acertar pelo menos 50% da questão, então preste muita atenção no dia de elaborar de realizar a prova, preste muita atenção nesse contexto geral. E a anatomia, ela entra como peso 2, ou seja, ela tem muito mais nível de reprovação dentro desse concurso. Então preste atenção nessa aula, é uma aula eu estou fazendo essa aula com muito carinho para vocês, com muita dedicação, porque sem dúvidas vai mudar aí a sua mentalidade relacionada às bancas, relacionadas a concursos públicos. Então hoje nós iremos derrubar, hoje, amanhã e depois, né? Serão 3 grandes dias. Então amanhã nós teremos toda a parte avançadíssima aí de direito. Então a professora Cristiane Vidal vai estar encontrando vocês aí para distribuir todo o conhecimento que ela tem voltado para o direito. Então o direito, que é uma temática aí que realmente também vem com uma certa significância. Então a professora vai trazer aí vários conteúdos para acrescentar ainda mais a sua ideia, acrescentar ainda mais no seu contexto educacional. E no último dia nós teremos aí blindando a sua mente, nós teremos o Carlos Vinícius, que é um professor maravilhoso, que ele vai estar aí mostrando várias estratégias de memorização e para você não cansar a sua mente na hora do estudo. Então ele vai criar ali várias estratégias, vários mapas mentais para que você possa estudar com mais leveza e possa adquirir ainda mais conhecimento. Então ele vai aí mapear todo o seu caminho, vai blindar a sua mente de fatores externos que aí tiram a sua atenção, que te desmotiva, que não dá ali um impulso para você continuar, beleza? Então fique ligadinho nesses 3 grandes dias, porque de fato irá mudar a sua mentalidade. Nós preparamos vários materiais ricos para vocês, para que vocês possam aí mudar a sua mentalidade, aumentar a sua carga horária de estudo, aumentar a sua disposição educacional, beleza? Então vamos lá para a nossa primeira questão. Nós iremos falar hoje correção da questão UFGM,
O que ela traz aqui como uma questão de anatomia? Para a aula prática do sistema urinário, foi solicitado ao técnico de anatomia e necropsia uma peça que permitisse o estudo do trígono vesical. Percebe-se que essa banca ela colocou um termo técnico aqui, ou seja, um termo que provavelmente você não faça ideia do que se trata. Trígono vesical. Geralmente, quando a banca tende a colocar essas palavras, é exatamente para começar a dar rasteira no aluno. Porque dificilmente você vai estudar esses termos mais elaborados, esses termos mais rebuscados. Então você vai passar batido no trígono, você nem vai lembrar que existe o trígono vesical, e automaticamente você vai passar despercebido naquilo ali no momento da... Porque quando a gente trata de vesical, o que você pensa aí nesse momento? O que é vesical? Não vem nada na sua cabeça relacionado a vesical. Então, só quem realmente está ali com a cabeça muito bem preparada, está estudando um pouco a anatomia um pouco mais avançada, vai entender sobre o trígono vesical. Mas, vamos lá. A peça a seguir indicada corretamente é... Então, olha só, outra pegadinha. Ele traz um termo técnico, que geralmente você não tem familiaridade com esse termo, e ainda traz aqui, a peça a ser indicada corretamente. Ele quer o seguinte, olha só, aluno, eu preciso que você saiba o que é o trígono femoral, e dentre das alternativas abaixo, eu quero que você me diga qual é a correta relacionada ao trígono vesical. E aí ele te dá a opção. Secção coronal da bexiga urinária ao nível do ósseo interno da uretra, secção transversal do rim, ureter ou pelve renal. E aí, para você matar essa questão, o que você precisa entender? Geralmente, não é regra, tá? Não leve isso como regra, porque você pode se enganar nisso. As questões mais externas, ou melhor, mais extensas em algumas bancas, tende a ser a mais correta, tá? Mas não leve isso para um alicerce ali muito bem, assim, massificado. Todas, não são todas. Algumas exceções. E aí, para você matar essa questão, o que acontece? Trígono vesical. Trígono a gente entende o quê? 3, beleza? Trígono vem de 3. O vesical está relacionado exatamente com a bexiga. Então, olha só. Olha aqui a bexiga. E o que é o trígono vesical? O trígono vesical são 3 aberturas que existem na bexiga em um corte coronal. Ou seja, que vai dividir, corte coronal divide em anterior e posterior. Então, o trígono vesical é os 2 orifícios ureterais mais o esfíncter interno da uretra. Então, eu tenho 3 estruturas para formar um trígono. Olha só, 1, 2, 3. Olha aqui, ó. 3 estruturas para formar aqui o que nós chamamos de trígono vesical, beleza? Então, olha só. Corte coronal, beleza, coronal divide o corpo em anterior e posterior. Da bexiga, correto. Urinária ao nível do ósteo interno da uretra. Então, olha só, o ósteo interno da uretra. Olha ela aqui. Ao nível de ósteo interno da uretra. Então, se eu faço um corte coronal e eu visualizo 3 grandes estruturas, automaticamente ali eu já mato essa questão. Secção transversal do rim. Rim não tem nada a ver com vesical. Não liga, tá? Ureter também não liga, pelve renal também não liga. A alternativa correta é a letra A. Percebeu como que essa primeira questão ela já traz 2 segmentos aqui, 2 vertentes para conseguir passar rasteira no aluno? O primeiro ela traz aqui como trígono vesical. Dificilmente você vai estudar sobre isso, mas como ela traz o trígono vesical, exatamente para dar aquela discrepância dos alunos. Segundo, ela traz uma palavra corretamente. O aluno geralmente não tende a ler a questão por inteiro, então ela já quer logo marcar, eu acho que é essa, eu acho que é essa. Peraí, ele falou vesical, eu acho que é ureter, porque está ligado diretamente com a bexiga. E aí marca a questão errada. Beleza? Então preste atenção. Próxima questão. A OCP, que seria a nossa antiga banca, né? Nós já iremos entrar na nossa banca já, mas eu estou passando para vocês verem a peculiaridade de cada questão. Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta. A traqueia localiza-se anterior à letra A, laringe, faringe, esôfago, brônquio esquerdo e brônquio direito. Preste atenção.
Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta. A traqueia, beleza? Olha aqui a traqueia aqui, ó. Essa parte mais anterior. Localiza-se anteriormente, ou seja, ela está na frente de quem? Ela está na frente de quem? Vamos lá. Olha aqui, a traqueia, e ela está para frente, ela está olhando para frente de quem? Do esôfago. Então eu tenho a parte anterior, então eu tenho a traqueia aqui, localiza-se anteriormente, localiza-se anterior, para frente de quem? Ela está na frente de quem? Então quando eu engulo, você sente que aperta um pouco, a traqueia tende a pressionar um pouco o esôfago. E a gente mata a questão aqui, ó. Olha aqui, descendo aqui o esôfago na parte posterior da traqueia. Então a gente pode ir tanto na parte posterior da traqueia, quanto na parte anterior da traqueia. Então preste atenção, porque essa questão ela pode vir tanto na parte posterior da traqueia, quanto anterior da traqueia. Vai dar basicamente elas por elas, tá bom? Laringe. Não, porque a laringe é uma porção inteira que faz parte da parte, está na parte superior da traqueia. Faringe. Não, faringe é uma transição. Esôfago, poxa, beleza, o esôfago está mais próximo. Bronco esquerdo, bronco direito. Essas duas aqui você nem se preocupa, porque obviamente já está dentro do indo para os pulmões aqui. Então, galera, outra questão é começar a eliminar as questões. Você olha aqui, você fala, pô, espera aí, alternativa, cara, bronco não tem nada a ver, o bronco está dentro do pulmão. O cara, ele tá me perguntando na traqueia aqui, quem tá anteriormente a traqueia. Quem é que está ali anteriormente a traqueia? Então é isso que ele quer saber. Na verdade, a traqueia localiza-se anteriormente, né? A traqueia está na frente de. Está na frente de quem? Do esôfago. Faringe não, porque é uma transição, e a laringe é uma porção que está superior à traqueia. Então a laringe é basicamente isso aqui, ó. Olha aqui a laringe aqui. A laringe é isso aqui. Está relacionado superiormente à traqueia. Então a traqueia se localiza anteriormente ao esôfago. Beleza? Matamos essa questão aqui. Questão C. Novamente, bancar OCP. Na necropsia de um cadáver morto por estrangulamento, olha só, estrangulamento, preste atenção, galera. É o seguinte, sempre é interessante, como você vai estar com um lapisinho, primeiro é lápis, tá? Você faz prova de lápis. Você pega palavras-chave. Ó, na necropsia, um cadáver morto por estrangulamento, qual osso seria importante para análise? Então, no estrangulamento, ou seja, no enforcamento, ele quer saber qual osso daquela região é importante. Das alternativas abaixo, ele diz o seguinte: estribo, esfenoide, etimoide, patela e ióide. Aí você fala, caramba, todos eles são ossos, não são? Sim, todos eles são ossos. Porém, agora você vai começar a fazer o quê? Vamos eliminar. Ele quer saber que no processo da necropsia, o que é o processo de necropsia? É o processo avaliativo do corpo morto. Beleza. Por estrangulamento. O estrangulamento acontece geralmente aonde? Em nível de pescoço. Eu pego o cara lá e dou um mata-leão nele, eu vou estrangular ele. Eu estou estrangulando toda a região do pescoço. Matou aí? Então você já está safo em quê? Opa, ele quer dentro do processo avaliativo, em um cadáver, né, morto, um estrangulamento, ou seja, ele está me dizendo aqui, o pescoço, hein, aluno? Preste atenção. Qual osso seria importante para análise? Aí você vem, estribo. Estribo vem lá da estribo, bigorna, os menores ossos do nosso ouvido interno. Então não tem nada a ver, tá errado. Esfenoide. Esfenoide está ligado mais com a base craniana, dentro do crânio. Elimino. Etimoide. O etimoide está intimamente ali junto com o esfenoide. Também não. A patela é o quê? É o osso que está localizado entre a coxa e a perna. Então, osso e perna, coxa e perna, não tem nada a ver. Quem que sobrou? Nosso ióide. O ióide é um osso pequenininho, muito delgado. Olha ele aqui. Um osso muito delgado. Está localizado na laringe. Então, eu tenho a laringe. Na parte superior da laringe, eu tenho o osso chamado de ióide. Esse osso, por ele ser muito delgado, muito fino, tende a ter uma fratura, tende a fraturar com facilidade. Então, no processo de estrangulamento, você aperta
e aí você tende a fraturar esse osso aqui. Sabendo disso, você vai avaliar na necropsia o seguinte: todas as lesões externas e as lesões internas. Então, você avaliou o pescoço, viu todo aquele hematoma, viu toda aquela lesão, mais o ióide fraturado. Diagnóstico: enforcamento ou estrangulamento. Beleza? Então, aqui nós temos basicamente, nessa aqui nem tem tanta pegadinha. Só se atentar que sempre anotar palavras chaves. Sublinhe, marque, faça o que você quiser. Mas sublinhe, marque ali palavras chaves. Palavras que vão ali, opa, peraí. Ah, beleza, é isso mesmo. Então, estribo, orelha, tá na verdade com o ouvido, esfenoide, base de crânio, patela, tá lá entre a coxa e a perna. Cara, com certeza a letra E. Então, você vai também, tanto por palavras-chave, quanto por eliminatória. A OCP novamente. Olha que interessante isso aqui. Olha a primeira pegada que ele já quer derrubar você a banca. Essa banca e outras também. Não faz. Olha só, não faz. Não faz parte do funículo espermático. Max, o que é funículo espermático? Funículo espermático é uma região que vai migrar lá da cavidade abdominal, onde está o testículo aqui. O testículo ele começa a migração lá na cavidade abdominal e ele vai descendo, empurrando todas as estruturas vascular para baixo. Então ele vai criando um canal, isso aqui é o canal inguinal. Então vai criando o canal inguinal, vai criando ali todos os vasos, nervos, artérias, enfim, tudo aquilo ali vai descendo para fazer essa nutrição dessa região aqui mais inferior. Sabendo disso, não faz parte do funículo espermático. Ducto deferente? Ducto deferente faz, porque ele é ali que vai ligar, ele que vai tirar o espermatozoide ali do testículo, ou melhor, do epidídimo, e vai mandar ele lá para a saída. Então, o ducto deferente faz parte, sim, do funículo. Plexo venoso pampiniforme também faz. Eu preciso de um plexo venoso, eu preciso ali de uma estrutura para vascularizar aquela região. E aí, o nervo testicular faz parte? Já tem uma pegadinha. Olha só, nervo testicular. Ele já quer aqui te induzir ao erro. Vamos continuar. Fibras nervosas simpáticas? Sim, fazem parte, até porque eu preciso de uma inervação simpática ali. E a artéria testicular também faz parte. Galera, o nervo testicular não faz parte, porque não existe. Na verdade, esse nervo aqui, ele sai e toda essa fibra aqui que faz a minha inervação. Então, a resposta correta é a letra C, nervo testicular. Então, é um conteúdo que está no canal inguinal. São várias estruturas. Então, olha aqui. A gente vai ter aqui tanto as artérias, artéria testicular, artéria do ducto deferente, artéria quemastérica, nervos, aí tem toda a parte de inervação, ducto deferente, plexo pampiniforme, vasos linfáticos e veias que lideram o testículo e a testosterona para a circulação. Então, essas estruturas fazem parte ali do funículo espermático, beleza? Somente isso. O nervo testicular não faz parte. Beleza? Vamos continuar. Questão agora FGV. Agora a gente vai começar a correlacionar com as outras bancas. Preste atenção. Olha só, prova para técnica de necropsia. Prova. Assinale a alternativa que apresente músculos antagônicos. Que raio de antagônico é esse? Quem é aluno do Idealiza Mais sabe do que eu estou falando. E você também vai ficar sabendo, porque eu vou te dar esse bônus agora. Preste atenção. Antagônicos. Toda musculatura, ou seja, toda a parte do nosso músculo, existe um músculo que vai fazer uma ação principal, um músculo que vai estabilizar uma articulação e um músculo que vai ali fazer o processo inverso da articulação. Ou seja, se eu tenho uma contração, eu tenho que ter um músculo que vai repuxar ele. Eu tenho um músculo que puxa e um músculo que vai retornar com a articulação para o seu devido lugar. Beleza, antes da gente ler as alternativas, olha só. Agonistas. O que são os músculos agonistas? Agonistas são músculos que executam a primeira ação. É o músculo principal da ação, o bíceps. Olha aqui, ó. O bíceps fazendo a primeira contração. Antagonista, antagônico, vem antes, vamos dizer, na verdade não vem antes, né? O antagônico pensa de retrocesso, está voltando. Tríceps.
Então, se eu tenho o agonista, eu tenho o antagonista. Sinergistas são aquele que vai participar auxiliando na limitação da articulação. Então, aqui, ó, para que a articulação não quebre, tem um músculo aqui chamado de braquial, que ele faz essa limitação, tá? E os últimos, os fixadores. Eles estabilizam a origem do agonista de modo que ele possa agir mais eficientemente. Estabilizam a parte proximal do membro quando move-se para a parte distal. Então ele vai fixar mesmo aquela articulação, ela vai fixar todo aquele conjunto. Então a pergunta é, assinale a alternativa que apresente músculos antagônicos. Bíceps e tríceps. Já matou a resposta aí, se você prestou atenção na minha explicação. Bíceps é um agonista. Tríceps é um antagonista. Então ele quer músculos antagônicos. Tanto que faça a função de flexão quanto a de extensão. Então, olha só. O antagonista é o tríceps braquial. Então, eu tenho um exemplo. No exemplo anterior, o antagonista é o tríceps do braquial. Então, aqui, o agonista ele vai ser tanto relacionado quanto com o bíceps, tanto com o tríceps. Então, eu tenho o agonista e o antagonista. Então, ele quer os músculos antagônicos. Os músculos antagônicos é a letra A, bíceps e tríceps. Os outros aqui para baixo, músculo longitudinal e circulares do esôfago, não tem relação porque lembra de agonista e antagonista, são músculos de ação, ó, ação, beleza? Músculo circular e radial na íris do olho, não tem nada a ver. Músculos eretores ligados ao pelo, não tem relação também. Músculos intercostais e diafragma, não faz relação. Então, todas elas aqui estão erradas. Essa aqui é a letra correta, a resposta correta. Beleza? Então, ó, outro termo técnico aqui, ó. Antagônicos. Para você saber isso, você tem que ter observado, obviamente, lá o que é um músculo agonista, o que é um antagonista, o que é um sinergista, o que é um fixador. E eu acabei de te explicar tudo isso aqui, beleza? Nessa imagem, você vai perceber, olha só, o bíceps e o tríceps. Contração, contração. Então, ó, contraiu, contraiu. Ó, contraiu porque eu tenho que puxar, contraiu que eu preciso puxar. Então, automaticamente aqui, eu já tenho aqui, obviamente, a letra A como a alternativa correta. Novamente, FGV. Olha esse esquema aqui, gente. Preste atenção, porque geralmente a FGV ela vai trazer para vocês algumas imagens. Então, eu sugiro que os senhores peguem o livro Atlas e comecem também a memorizar algumas estruturas de alguns sistemas, beleza? Então é interessante que vocês façam isso. Essa imagem aqui é uma imagem horrível, tá? Uma imagem horrível, mas dá para identificar o que eu quero aqui. No esquema a seguir, representa de forma simplificada o sistema reprodutor ou reprodutivo de um homem. Beleza, sexo masculino. No esquema, a seta indica... O que essa seta está indicando? Aí, olha só, aí vem a sua imaginação. Essa imagem aqui não está boa, mas dá para identificar. Testículo, epidídimo, olha só, ducto deferente, vesículas seminais, ducto ejaculatório. Aí vem a uretra, né? E o pênis aqui. Pô, Max, beleza. O que ele está me indicando ali? Aí, olha só olha o bizu. Se eu tenho um ducto deferente, o ducto deferente é o ducto que vai retirar o espermatozoide que está aqui no epidídimo e vai mandar para se juntar com outra estrutura, que é chamado de ducto ejaculatório. Lá no sistema reprodutor você sabe disso, você que é meu aluno sabe. Olha só, e você que não é vai ficar sabendo agora que eu vou te ensinar. Vesículas seminais. Lembra que o testículo, ou melhor, lembra que o espermatozoide precisa do líquido seminal para ele ter mobilidade? E também, quando ele adentra aqui, nessa região, chamado de ducto ejaculatório, quem faz a ejaculação, quem contrai, só pode ser uma estrutura. Quem? A bexiga? Não tem nada a ver, Max, a bexiga está lá em cima.
A próstata? Talvez. Vesícula seminal? Vesícula seminal ela está na parte superior aqui, não tem muita relação. Glândula bulboretal? Também não. Epidídimo? Também não. O que ele está querendo que você diga aqui que nessa seta é o quê? Próstata. A resposta correta é a próstata. Por que é a próstata? Porque ela sai daqui, o epidídimo, ducto deferente, se junta com os dois aqui, as duas vesículas seminais, o ducto ejaculatório. O ducto ejaculatório está intimamente ligado com a próstata. Beleza? Então, fechou aqui. Uma imagem que você precisa dar uma certa atenção, tá? Porque, de fato, ali, a banca vai trazer isso aqui predominando para vocês. Olha aqui agora uma imagem no corte sagital. O que é um corte sagital? É um corte que eu divido o corpo em duas metades, ou sagital mediano, na verdade, né? Divido o corpo em duas metades iguais, direita e esquerda. Para sagital, eu divido em várias metades semelhantes. Então, aqui eu cortei. Fiz um corte assim, ó. Bexiga. Aí eu tenho aqui o púbis, próstata, reto e o pênis. Aqui, olha só, o testículo epidídimo. Ducto deferente, espermatozoide, maturou, veio, juntou com quem? Ó, lá por trás, pum, próstata. A próstata aqui. Aqui é a que nós chamamos de ducto ejaculatório. Então a próstata contrai. A próstata contraiu, saiu por aqui. O reto tem uma íntima comunicação, não comunicação, né? Uma íntima relação com a próstata. Por isso que o toque retal, ele serve para você mensurar ali, né? Para você sentir o aumento da próstata. Então a próstata está intimamente relacionada aqui com o reto. Beleza? Então vamos lá, preste atenção porque a FGV vai trazer isso aqui, tá? Como predomínio aí na prova, imagens. Só que imagens mais atualizadas, essa prova é de 2009 para técnico em necropsia. Então preste atenção porque vai ter imagem e você tem que saber identificar, decifrar. Uma dica, use o Atlas também. O Atlas vai ser o divisor ali de águas, é o que vai te dar o feeling de tudo. Beleza? Então vamos lá. Novamente aqui, ó, outra imagem para vocês. E vamos para cima. Questão de novo, FGV, Fundação Getúlio Vargas. É a nossa banca aí que vai tomar conta do nosso concurso. Ela que vai te avaliar, ela que irá te aprovar também. Então preste atenção, uma banca que tem ali um nível de complexibilidade, é uma banca que tem ali uma afinidade com mais questões extensas, principalmente interpretação de texto. É uma banca que bota as questões extensas para cansar o aluno. É uma banca que quer ali, ó, passar a perna. Porém, nós estamos aqui, ó, estudando, identificando alguns pontos que a gente vai o quê? Derrubar essa banca aí, porque de fato nosso intuito é te ajudar, nosso intuito é aprimorar o seu conhecimento, nosso intuito é te aprovar. Então, tudo isso aqui que você está vendo hoje, amanhã e depois, são ferramentas preparadas por pessoas capacitadas, por pessoas treinadas, que irão aí te dar toda a estrutura para você conseguir brigar com essa banca e não deixar que essa banca te passe a perna, te passe a rasteira. Então preste atenção, porque a FGV é uma banca chata, é uma banca bem enjoada. Como eu disse, português, questões extensas, geralmente alternativa A, muito semelhante do que eles estão pedindo para te induzir ao erro, questões extensas para dividir aquele aluno preguiçoso, aquele aluno que não tem paciência de ler o texto inteiro. Uma dica que eu dou é, se você tem essa dificuldade, leia a primeira questão, veja o que a questão está pedindo e vá para o texto, porque você já vai ler o texto com um olhar um pouco mais cauteloso, porque você já vai ter ali uma ideia do que está pedindo e você já vai lendo e vai grifando o que foi importante. Então preste atenção, a banca FGV é a banca que vai tomar conta do nosso concurso, é a banca que vai te aprovar, é a banca que quer te passar rasteiro, mas você está aprendendo tudo hoje para não deixar, hoje, amanhã e depois, né, ferramentas para deixar aí essa banca, caraca, esse aluno passou a perna e me derrubou. Pois é, essa é a nossa finalidade, beleza? Na região do pescoço, olha eu grifando os pontos X para mim, as palavras X. Na região do pescoço e do tórax situam diversos órgãos como representados, de modo simplificado no esquema a seguir. Olha o esqueminha aqui. O que eu falei das imagens? A banca FGV vai pegar muito isso aqui, gente. Muito isso aqui, então preste atenção. Com relação aos órgãos indicados no esquema, é correto afirmar que
Todos eles. É correto afirmar que o número 1 corresponde à laringe. O número 2 representa o esôfago. O número 3 representa o bronquíolo. O número 4 representa a pleura. E no número 5 representa os arcos costais. Ou melhor, representa uma costela. Aí você vai falar assim, Max, como que eu vou entender isso? Você vai pegar o Atlas. Você vai pegar o Atlas e vai... O Atlas é o quê, gente? O livro Atlas. O Atlas é um mapa da anatomia. Ele que vai te dizer nessa imagem o que é isso, 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 o que é isso. Ele vai falar, isso aqui é X, isso aqui é Y. E você vai identificar as estruturas. Vamos começar de baixo para cima. Número 5, representa uma costela? Gente, nada a ver. Já mata aqui. Isso aqui é o diafragma. Número 4, representa uma pleura? Negativo. Isso aqui, ó, são as costelas, os arcos costais. A pleura, ela ficaria se a imagem estivesse aqui dentro. A pontinha aqui dentro. Mas ela está aqui na lateral. 3, representa o bronquíolo. Gente, bronquíolo é a última extremidade lá dos brônquios. Tá? Aqui, ó, o que está marcando é a carina, ou seja, a bifurcação da traqueia. 2, representa o esôfago? Não, aqui ele está mostrando para mim a traqueia. Tá? Aqui ele está mostrando para mim a traqueia. Ó. E 1, representa a laringe? Parabéns, a laringe. Uma imagem ruim, tá, gente? Uma imagem ruim. Ruim, essa imagem não está aí na sua total qualidade, mas dá para você matar aqui a laringe, porque tem uma camada envolvendo ali. Essa camada nada mais é que a cartilagem tireoide. Então essa cartilagem tireoide está localizada na laringe, beleza? Então olha o que é a laringe. A laringe é uma estrutura que está localizada no pescoço, que é dividido em ocioide, cartilagem tireoide, cartilagem cricoide e a traqueia, que são semianéis traqueais. Então a laringe é essa estrutura aqui, ó. É nessa região que está localizada também a glândula tireoide. Ela que vai fazer ali todo o processo do metabolismo. Se você tem um metabolismo acelerado ou diminuído, é exatamente essa glândula que faz essa dosagem ali dos hormônios. Ocioide, lembra do ocioide que eu falei para vocês? Que lá no estrangulamento ele tende a fraturar? Ele está localizado aqui na parte superior. Aí eu tenho aqui uma membrana tiroioide, depois eu tenho a cartilagem cricoide, e eu tenho a membrana cricotireoide, e depois eu tenho os semianéis traqueais. Beleza? Na parte posterior aqui, isso aqui na vista posterior, tá? Eu tenho a epiglote, aqui na parte interna eu vou ter aqui as pregas vocais, e depois eu tenho a traqueia. Beleza? Então, essa daí é a laringe. A laringe é uma estrutura do pescoço que está localizado anteriormente ao esôfago. Beleza? Então, a laringe está localizada anteriormente ao esôfago. Lembra daquela questão? Então, é essa estrutura inteira aqui. Certo? Então, a resposta correta é a letra A. Então, prestem atenção, porque a banca FGV vai bater na tecla sobre imagens. Novamente aqui, olha ela aqui, a laringe. A laringe é a via respiratória, a faringe é uma transição entre elas, tá? A faringe é a transição entre a via digestória com a via respiratória. Depois eu tenho a laringe e eu tenho o esôfago na parte posterior. Então, todo esse processo da laringe faz parte do sistema respiratório. Cavidade nasal, nasofaringe, orofaringe, laringofaringe e a laringe. Laringe está bem aqui. Então, toda essa estrutura aqui, ó. Olha aqui, esse ossinho aqui, ou melhor, essa cartilagem que vocês estão visualizando, é exatamente isso aqui na número 1. Tá? Então, essa parte aqui é a número 1. Então, aqui eu tenho a traqueia, aqui eu tenho a carina, que é a bifurcação do brônquio esquerdo e brônquio direito. Depois eu tenho os brônquios lobares, aí os bronquíolos e os alvéolos. Certo? Vamos continuar então, galera. Novamente, FGV, mais uma questão. Na verdade, aqui já está até marcada, né? A opção correta. Mas vamos lá. Leia o fragmento a seguir. O é a porção mais curta do ligando-se ao pelo piloro.
Aí você vai olhar, assinale a opção cujos itens completam corretamente as lacunas dos fragmentos. Então ele quer que você ponha o que é A, o que é B, o que é C, na ordem. O jejuno é a porção mais curta do intestino grosso? Não tem nada a ver. O duodeno é a porção mais curta do intestino delgado, ligando-se ao estômago pelo piloro? Essa é a opção correta. A gente vai entender já na frente. O ilho. O ilho é a porção mais curta do intestino grosso? Não. E se liga no duodeno pelo piloro? Também não. Duodeno, olha aqui, é a porção mais curta do intestino grosso? Também não. O intestino grosso já é outra porção. O duodeno a gente vai entender que está em outra instância. E o jejuno é a porção mais curta do intestino delgado se ligando ao piloro? Se ligando ao estômago pelo piloro? Até aqui está certo. Mas aqui já matou. Tá? Por quê? O duodeno é a primeira porção do intestino delgado que vai sair ali diretamente do estômago, que vai se ligar pelo piloro. Então eu tenho o estômago, o alimento desce, aqui eu tenho o esôfago, o alimento desceu, estômago, o alimento está aqui dentro, igual um liquidificador. Depois ele vai passar pelo piloro, olha o piloro aqui, olha o duodeno se ligando ao piloro. Então eu tenho o piloro, antropiloro, tem duas regiões aqui, piloro e o antropiloro. O alimento veio para cá, passou para cá. Primeira, segunda, terceira e quarta porção do duodeno. E aí vai se ligar o intestino delgado no geral. Jejum, ilha é uma coisa só agora. Então aqui eu tenho o intestino delgado, ou melhor, o duodeno. Então 1, 2, 3, 4. O duodeno é essa região aqui. Então olha só o duodeno. 1, 2, 3, 4. São 4 porções de intestino do duodeno. E aqui, intimamente, aqui nessa região, esse espaço, vai se ligar aqui o pâncreas. Então a resposta correta é duodeno é a menor porção de quem? Do intestino delgado. Então olha só o intestino delgado aqui, ó. É isso aqui tudo. Então o duodeno é a menor porção do intestino delgado que está ligado intimamente ao estômago por quem? Pelo piloro. Então o duodeno é a menor porção do intestino delgado que está ligado intimamente pelo estômago, pelo piloro. Matou a questão aí. Beleza? Então, por isso, observe que a maioria das bancas, elas estão pedindo o que é, aonde está. Então, ela quer o seguinte, o que é isso? Piloro, o que é isso? Fundo, corpo. E ela quer que você mapeie aquela estrutura, você faça um mapeamento daquela estrutura. Então a banca está enfatizando muito isso. Olha, estude também os atlas. O atlas tem sim uma significância nas provas. Então preste atenção sobre isso, beleza? Então ela está mapeando as estruturas. Piloro, duodeno, intestino delgado. Então ela está só assim, ó. Então vamos atentar a isso, beleza? Novamente, outra questão da FGV também. O sistema urinário humano localiza-se na região abdominal. No esquema abaixo está representado de modo simplificado parte do sistema urinário de um homem. Imagem péssima também, tá, gente? A imagem não tá legal. Mas dá para você identificar aqui o que eles estão pedindo. Com relação às partes indicadas nos esquemas, ou melhor, no esquema, é correto afirmar que 1. Transporta oxigênio, sangue oxigenado. Aí, olha só, gente. Aqui você já consegue matar alguma situação aqui. Observe que tem uma seta indo e uma seta voltando. Ou melhor, uma seta indo em direção inferior e uma superior. Se você já assistiu a aula de sistema circulatório, se você já tem uma familiaridade no sistema, você vai entender que tudo que está descendo é artéria, sangue oxigenado. Tudo que está voltando é sangue venoso. Então preste atenção, olha só, esse evento, essas aulas que estão sendo disponibilizadas para você,
São aulas feitas com muita riqueza em informações, são aulas que realmente têm uma significância para você, são aulas que nós elaboramos ali com algumas estratégias para te ajudar. Então serão 3 dias, hoje é o primeiro dia, amanhã é o segundo, depois o terceiro. Então automaticamente nós temos muito conhecimento para passar para você ainda. Então aqui é só para você entender, só para você compreender, se familiarizar a dimensão de conteúdos que nós temos dentro do nosso mundo educacional. Então, eu sou o professor de anatomia que está ali desmembrando a prova para vocês, mostrando alguns pontos que você precisa dar uma certa atenção e, principalmente, alimentando o seu sistema nervoso central de informações ricas para o dia da prova você executar uma prova de excelência. Então, preste atenção. Se você já conhece pequena e grande circulação, você vai entender que tudo que está descendo é sangue oxigenado e tudo que está voltando é sangue rico em CO2, beleza? Ou seja, gás carbônico. Número 1, transporta oxigênio? Lógico que não. Olha o número 1 ligando aqui com essa estrutura que está voltando. Se está voltando é sangue? Exatamente, sangue rico em CO2. Então, não é. Eliminei. 2, transporta sangue venoso. Lembra do que eu falei? Se está descendo é sangue arterial. Exatamente. Então aqui, para mim, matei aqui. 3, representa ureter. Rapaz, agora você me pegou, hein? Vamos continuar. 4, representa o rim. Sem lógica, né, gente? 2 e 3 representa ureteres. 2 e 3 representam ureteres? Negativo. Agora vamos lá. O que é isso aqui? O que é isso que eu estou vendo, Max? Os 2 rins, artéria abdominal, aorta abdominal, veia cava inferior, ureteres, tanto direito e esquerdo, e bexiga. Então, a opção correta é a letra C. 3 representa o ureter. O ureter vai conduzir a urina produzida pelos rins a armazenar na bexiga. Então, aqui é o sistema urinário, onde automaticamente há a produção da urina pelos rins, que vai mandar a urina aqui pelos ureteres para armazenar na bexiga. Beleza? Olha agora a imagem bonita pintada. Sentiu a diferença? Olha essa imagem, é a mesma, tá, gente? É a mesma. E olha essa imagem, que linda. Melhora muito, né? Todo esse contexto aqui pintado, bonitinho. Mas eu preciso entender também que você não pode ficar preso somente às cores. Você tem que entender também, preto e branco ali no mundo preto e branco, o que é o que. Então agora você já consegue matar aquela questão facilmente. Por quê? Vermelhinho é o sangue oxigenado. Azul é o sangue venoso. Eu tenho aqui, ó, em amarelo, o ureter. Eu tenho a bexiga aqui em roxo. Então, você consegue matar. Então, os rins, suprarrenais, ureter, tanto direito quanto esquerdo, veia cava inferior, aorta abdominal, veia renal, artéria renal, bexiga e uretra. Então, aqui eu tenho um sistema reprodutor, beleza? Ou, perdão, sistema urinário, tá bom? Então, você mata aqui, o 3 representa o ureter. Show de bola? Vamos continuar? Mais uma aí, hein, gente? Mais uma. Olha quanto conteúdo rico, gente. É muita coisa boa para vocês, tem muito conteúdo bacana. Amanhã é um dia maravilhoso, a nossa querida professora Cristiane Vidal. Ela que é uma... Nossa, ela é maravilhosa em todo o contexto do direito. Ela que vai trazer tudo isso aqui também para vocês. Ela vai entregar aí muito conteúdo, ela vai entregar muitas informações para acelerar ainda mais o processo de memorização de vocês. Beleza? Então fique ligadinho e vamos continuar. Então, galera, chegamos no final do nosso primeiro módulo. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aí absorvido muito conhecimento, porque de fato, tudo que eu montei aqui com muito carinho, muita dedicação, foi exatamente para aquecer a mentalidade de vocês no quesito anatomia e perceber que não é difícil derrubar a banca. Basta você ler o enunciado com atenção, basta você aí
ter uma atenção redobrada na hora de olhar as alternativas, porque de fato ali a banca ela quer passar a perna em você, ela quer te derrubar. E todo o conhecimento que hoje eu, professor de anatomia humana, Maximiliano, trouxe para você, deixou aqui nessa aula maravilhosa, é exatamente para poder mudar a sua cabeça e para você ter um pouco mais de cuidado, ter um pouco mais de malícia na hora de responder uma questão de anatomia humana. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Amanhã tem uma aula maravilhosa, depois outra aula extraordinária, então serão 3 dias maravilhosos de conhecimento e conteúdo. Então, obviamente, nós estaremos aí acompanhando vocês, nós estaremos em todo o contexto com vocês aí. Coloque nos comentários o que vocês acharam dessa aula, o que vocês gostariam que a gente falasse um pouco mais. Fiquem super à vontade, a casa é de vocês. E eu deixo uma mensagem, as coisas não se tornam mais fáceis, você que se torna mais forte. Hoje, a anatomia para você, ela não se tornou mais fácil, porque o enunciado, a matéria é a mesma. Porém, o conteúdo que eu passei para vocês, a riqueza das informações, tornou você um pouco mais forte. E vai tornar ainda mais amanhã e mais ainda depois. Então são todas as ferramentas, eu estou entregando aqui muito conteúdo, ou melhor, nós iremos entregar muito conteúdo para aí você ter todas as ferramentas possíveis para conseguir aí manter a sua vida mais forte, o seu conhecimento mais forte, para no dia da prova você conseguir passar a perna na banca e não a banca em você. Beleza? Deixo aqui a minha gratidão por você que assistiu a aula até agora, porque é uma aula muito maravilhosa, é uma aula que eu fiz com muito carinho, muita dedicação, a equipe inteira aqui da nossa empresa, muito empenhado em entregar a melhor qualidade, o melhor conteúdo. Então, obrigado a todos os envolvidos e amanhã, não esqueça, amanhã no grupo eu vou soltar a segunda aula. Então, no grupo a gente vai conversar, a gente vai abrir ali para mais informações, beleza? Obrigado por tudo, até breve, um forte abraço e bora vencer. Valeu!